para a gente começar. Bom, pessoal, boa noite. Então, estamos gravando esse nosso encontro síncrono de hoje. Vocês me dão um ok se vocês visualizam se está num tamanho bom, se quer que aumente, diminua aí. Mas, como eu estava conversando um pouquinho antes de iniciar a gravação, eu vou resgatar as coisas que a gente conversou na aula passada. Fiquem muito à vontade para me interromper e perguntar, para tirar dúvida a respeito de qualquer coisa aí que não tenha ficado clara. E a gente, nesse encontro, eu vou experimentar uma outra maneira, assim, mais simples. Eu preparei o conteúdo, escrevendo aí umas notas de aula, estou compartilhando com vocês e a gente vai discutindo as coisas que estão aí na tela. Bem, então a gente está num tópico que são os sistemas de numeração. Então a gente viu que ao longo da história a gente teve alguns sistemas de numeração que foram bastante destacados, né? Então, lá na época bem antiga, a gente teve na Mesopotâmia o sistema babilônico de base 60, a gente teve depois o sistema maia de base 20. Bem, e aí, com a evolução, a gente chegou no sistema indo-arábico de base 10, e é um sistema posicional, que é o nosso sistema que a gente usa nos dias de hoje. Bom, ele tem uma característica muito importante, que é o fato de ser um sistema posicional. Posicional significa que o valor do algarismo ele é definido por a sua posição no numeral. Então, o mesmo número, por exemplo, o número 3, ele pode assumir um valor de dezena, de unidade, de centena, de milhar. Então, ele pode assumir uma infinidade de valores. Isso é uma característica importante de um sistema de numeração. A gente teve, ao longo da história, sistemas que foram até bastante difundidos. Por exemplo, o sistema romano, que inclusive é estudado na educação básica, ele é um sistema que não é um sistema posicional. E aí traz uma série de dificuldades. Enfim, então a gente já viu um pouco essa parte aí de sistemas de numeração, entendeu como que foi as fragilidades, os pontos fracos e fortes de cada um dos sistemas de numeração ao longo da história. E aí eu quero começar, a gente começou na aula passada a discutir um pouco sobre essa coisa de número e representação. Então o número, não importa se eu represento um número na base 10, na base 20, na base 2, na base 9, assim, o número 52, ele é o número 52. Mesmo que ele tenha outras representações em diferentes bases, a gente sabe que o número 52 é um número par. Então, o que a gente vai ver nessa aula de hoje, nessa exposição de hoje, é justamente fazer essa diferenciação. O que é característica do número e o que é característica da representação, quando eu represento o número em um certo sistema de numeração. Bem, então vamos recapitular um pouquinho como que a gente representa um número e uma base beta qualquer. Então, peguei aí 2020 representado na base 20. Qual é o método que a gente usa para poder fazer a representação? Tenho lá o número 2020, o número na nossa base decimal, e eu quero representar ele, entender como que é a representação dele na base 20. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Digam aí. Tem que ir dividindo consecutivamente por 20. Isso, eu vou fazendo divisões sucessivas por 20. Então, eu peguei lá 2020, dividi por 20, deu 101, resto 0. Aí eu peguei o 101, dividi por 20, deu 5, resto 1. Peguei o 5, dividi por 20, deu 5, resto 0. Então, quando der aqui, esse quociente aqui for 0, eu paro. E aí eu olho para esses restos consecutivos que aconteceram ao longo dessas divisões. Então, aqui o primeiro resto foi 0, o segundo foi 1 e o terceiro foi 5. Então, como que é a representação desse número aí, na base 20? A representação dele vai ser a seguinte. Estão enxergando aí que mudou de folha, né? Vai ser 510. Repare que aqui, olha só, desculpa. 510. Eu escrevo a representação no número olhando daqui para cá. Então, eu vou pegar aqui o último resto, vai ser o primeiro algarismo aqui da direita para a esquerda. Aí depois o segundo e o primeiro, tá? Então, essa representação, para a gente entender como que ela surge a partir dessas divisões sucessivas, eu fiz o seguinte, peguei 2020, a primeira divisão que eu fiz por 20, quando eu dividi 2020 por 20, eu obtive 101 como quociente e resto 0.
Aí eu peguei o 101 e dividi novamente por 20. Deu 5, resto 1. Então, se eu enxerto aqui, no lugar do 101, eu coloco 5 vezes 20 mais 1, eu estou multiplicando por 20 e repetir aqui o resto zero que deu na primeira divisão que eu fiz por 20. Quando eu faço aqui a propriedade distributiva, 20 vezes 5 vezes 20 vai dar 5 vezes 20 ao quadrado, mais 20 vezes 1, mais 0. Então, repara que é exatamente aqui a escrita que eu tenho na base 20. Então, eu tenho aqui o algarismo primeiro vai ser o 5, depois o 1, depois o 0. 5, 1, 0, que é a representação que eu tenho aqui. Então, eu explicitei essa conta aqui para ficar evidente como que eu pinço esses algarismos que aparecem aqui nessa representação do somatório para poder escrever a representação aqui na base que eu estiver trabalhando, no caso aqui a base 20. Então, vamos generalizar isso aí. Generalizando, a gente tem o seguinte, a representação do número A, um número A qualquer, na base beta, em uma base beta, que tem que ser maior ou igual que 2, será dada pela sequência dos restos obtidos do último para o primeiro. Né? Então, é do último resto para o primeiro. Então, 2020 na base 20 é 5, 1, 0. O último resto para o primeiro. Então, se representa dessa maneira. Muito bem. Então, se eu faço uma coisa genérica, com uma notação só literal, eu tenho o seguinte, eu comecei com o número A, vou dividir ele pela base beta, na qual eu estou querendo entender qual vai ser a representação dele, e aí eu vou obtendo o resto e quociente. O resto é R0 e o quociente que é 0. Vou fazendo isso sucessivamente até dar resto 0 aqui. Quando eu encontro o resto 0, eu paro, e essa sequência de restos aqui eu uso para poder escrever a representação desse número na base beta desejada. Então, aqui no caso, ficou Rn até R0 na base beta. Então, é isso, quer dizer, para fazer a representação de um número dado em uma base beta, eu tenho que fazer esse procedimento das divisões sucessivas. Dúvidas até aqui? Está claro isso? Assim, a gente já insistiu muito nesse negócio. Tá claro. Mas tem alguma dúvida? Tá bem Beleza. claro. Joia. Então, agora, a gente tem um teorema. Então, esse teorema diz o seguinte para a gente. Olha só. Não dá para botar na folha inteira, então a gente vai por parte. Esse teorema é o que garante a representação posicional numa base beta. Então, representação posicional na base beta. Ficou horrível esse negócio amarelo aí. Não vou fazer mais isso, não. Então, olha só. O teorema diz o seguinte. Seja beta um número natural maior ou igual que 2, fixado. Então, uma vez escolhida lá a base, ela está fixada. Dado qualquer número natural A, vão existir números naturais R0, R1 até Rn, onde cada um desses restos, esses R's aqui, eles são números naturais maiores ou iguais que 0, e Rn é sempre diferente de 0. Então, o primeiro cara que você começa ali do lado direito, na representação, ele é diferente de 0. Então, esses elementos, esses números aqui, eles são unicamente determinados. Isso é muito importante. Se a gente não tivesse essa unicidade na representação, estragaria tudo. Então, não dá para imaginar que eu tenho o mesmo número sendo representado de duas formas diferentes no mesmo sistema numérico. Então, isso não pode acontecer. Então, isso é muito importante de ser observado. A representação numa base beta posicional, ela é única. Ela fica unicamente determinada. Então, você tem essa representação. O número A se representa como um somatório de RK beta elevado a K. Se eu escrever esse somatório de maneira explícita, eu tenho todas essas parcelas aqui. Então, a maneira como esse somatório trabalha, isso é claro para todo mundo? Está claro essa representação do somatório? Sim. Então, aí, galera? Não muito. Então, Não eu, muito. eu também não conheço somatório, nunca usei na prática. Tá, então vamos lá.
quando eu escrevo esse somatório de K variando de 0 até N, RK, beta K, significa o seguinte, é uma maneira mais concisa de escrever essa soma parcela a parcela. Essa soma aqui, inclusive, bom, se fosse uma série, podia ser no lugar do N aqui em cima, podia ser infinito. Mas como é que eu interpreto isso? Ora, se eu quiser expandir esse somatório aqui, eu vejo o seguinte, para K igual a 0, eu vou ter R0, beta elevado a 0. Beta elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Então dá só R0. É essa parcela aqui. Eu posso escrever esse somatório, como a soma é uma coisa comutativa, não importa a ordem dos termos considerados na soma, eu poderia escrever começando R0 aqui do lado direito ou começando aqui do lado esquerdo ou do lado direito. Tanto faz. Então aqui eu representei aqui começando R0 aqui, o algarismo das unidades, como sendo aqui a parcela primeira do lado direito. Muito bem. Então, quando eu faço K igual a 0, eu tenho essa parcela R0. Mas, eu tenho um somatório, agora eu considero o índice seguinte a 0, que é o índice 1. Então, quando eu faço o K igual a 1, eu vou obter a parcela correspondente na minha soma, que é R1 beta elevado a 1. R1 beta elevado a 1, que é essa segunda parcela da minha soma. A primeira parcela dessa soma, como o somatório começa em 0, ele é o correspondente a 0, a primeira parcela. A segunda parcela, eu faço o índice K igual a 1, obtenho a segunda parcela da soma. Aí vou para a parcela seguinte, que seria o K igual a 2. K igual a 2, eu vou ter R2 vezes beta elevado ao quadrado. Então, R2 beta ao quadrado. É essa parcela aqui. E assim eu vou sucessivamente até o último termo da minha soma. O último termo da minha soma é o termo correspondente a esse N maiúsculo aqui, que vai ser R índice N, beta elevado a N. Então, é dessa maneira que eu enxergo o somatório. O bacana do somatório é que ele consegue fornecer para a gente uma notação mais enxuta, mais sucinta, né? Beleza aí o somatório? Tá claro como que funciona? Beleza. Só uma dúvida. Tem como, escrever um somatório que o intervalo não seja, diretamente de 1 em 1? O algarismo subjetivo? Não. Ao invés de ser de 1 em 1. Não, é sempre 1 em 1 o somatório? É sempre de 1 em 1, sempre de 1 em 1 somatório. Beleza. Varia no conjunto dos naturais. Quer dizer, pode variar no conjunto dos inteiros, né? Pode começar por um somatório de menos 10 até 10, por exemplo. Mas é sempre de 1 em 1. Naturais é sempre de 1 em 1. Isso. Sempre de 1 em 1. Mas se for o somatório dos números pares, por exemplo, também é 1 em 1, não? Aí você muda o índice. Você vai pegar um somatório de K até 2J. Aí eu mudo o índice aqui. Somatório de K igual a 0 até 2N. Aí quando K for 0, é 0. Quando K for 1, aí já vai ser 2, sei lá, aí vai ser de 2 em 2. Mas aí eu mudo aqui a representação desse cara aqui, né? Tá, tudo bem. Tá? Aí você pode mexer com essa coisa, mas aí é mais complicado, não é o caso, não. Sempre nessa representação que a gente está usando aqui, vai ser sempre de 1 em 1. É porque estamos no naturais, né? Isso. Tá? Bem, aí eu deixei aqui anotado só para, se vocês quiserem, não é o objetivo do curso aqui a demonstração desse teorema, mas ela está feita na página 25 do livro texto, que está disponível lá no Google Sala de Aula, e a prova envolve 3 resultados importantes, assim. É o princípio da boa ordem, que eu botei aqui como PBO, que diz essencialmente o seguinte, é um princípio simples, geralmente ele aparece na teoria dos números como um axioma, é um axioma ou um princípio, é algo que a gente admite. Ele diz o seguinte, qualquer subconjunto do conjunto dos números naturais possui um elemento mínimo. Isso faz sentido para vocês? É uma afirmação razoável? Pode repetir, professor? O princípio da boa ordem diz o seguinte, todo subconjunto dos números naturais possui um elemento mínimo. Possui um menor elemento. Sim. Pensa, Tá sentido. não é bastante razoável? É verdade, né? Ele é um princípio, ele é verdade, é um princípio e ele é assumido como verdadeiro em teoria dos números, porque ele é bastante intuitivo. Se eu pegar qualquer subconjunto, vou pegar o subconjunto dos pares. É um subconjunto infinito.
do conjunto dos naturais. Mas ele tem o menor elemento? Tem o menor elemento, sim. Eu vou pegar o subconjunto dos números naturais, que é o seguinte: 16, 21, 57, 102. Tem o menor elemento? Tem o menor elemento. Tá? Então, assim, é um princípio, e ele é realmente um princípio bastante natural. Bom, então a demonstração desse resultado, desse teorema da representação posicional de uma base beta, lança a mão desse princípio, lança a mão do PIF, que é o princípio da indução finita. O princípio da indução finita a gente vai ver com bastante detalhes nesse curso, vai ser o próximo tópico. A gente deve começar a falar dele na próxima semana. Então, essencialmente, já dando um spoiler do que a gente vai ver nos próximos encontros, é o seguinte: eu tenho lá uma expressão que eu quero demonstrar que ela vale para todo n. Por exemplo, a soma dos n primeiros números naturais é dada pela expressão que é n vezes n mais 1 dividido por 2. Você imagina que eu estou fazendo uma afirmação que eu estou dizendo que vale para todo número natural. Então, quer dizer, ela vale para uma quantidade infinita de valores. Como é que eu demonstro uma coisa dessa? Como é que eu demonstro uma afirmação que ela se propõe ser válida para uma infinidade de valores de índices n? Bom, não dá para eu testar. Eu tenho uma infinidade de valores, então eu tenho um resultado bastante forte, importante, para se fazer demonstrações dessa natureza na matemática, que é o princípio da indução finita. Então a gente vai ver isso mais adiante. Então esse teorema precisa da indução finita também na sua demonstração, e mais um resultado que ele usa, que é o teorema da divisão de Euclides, que eu abreviei aqui por TDE. O teorema da divisão de Euclides é o que garante para a gente que quando eu pego o número A e eu divido pela base beta, se eu pego A e divido por beta, eu obtenho um quociente Q e um resto R. E esse quociente e esse resto que eu obtenho, eles são únicos. E eu sei que eles estão relacionados por meio da igualdade. A é igual a beta vezes Q mais o resto. E o resto é maior ou igual que zero e menor do que beta, que é o número pelo qual eu estou dividindo. Então, esse é um resultado antiguíssimo, que foi demonstrado lá por Euclides, e que é chamado de teorema da divisão de Euclides. Enfim, isso tudo... É quando o resto for menor que o divisor, né? Tem a ver com isso, não isso. Tem? Não, esse resultado garante isso. O teorema da divisão de Euclides diz exatamente isso. Porque toda vez que eu pego o número A divido por beta, eu acho um resultado Q e um resto R, e esse resto R ele é maior ou igual que zero e menor do que o número pelo qual estou dividindo, que é o beta, no caso. Então, é um algoritmo que a gente aprende lá na escola, da educação básica, para fazer a divisão, né? Enfim, ele é esse teorema aí. Vocês vão ter a oportunidade de estudar em profundidade esse teorema num outro curso de álgebra que vocês vão fazer mais adiante, chamado aritmética. E aí vocês vão estudar o conjunto dos números inteiros com mais profundidade. Mas, enfim, é um teorema bacana, importante, que precisa de alguns resultados interessantes para ser demonstrado. Mas o que eu quero aqui, no nosso curso, é dizer que este teorema assegura que a gente tem uma representação posicional de base beta que é dada dessa forma e que ela está muito bem definida. Então, a gente vai usar isso daí. Muito bem, aí tem um outro resultado importante, que é a definição. Essa definição está lá na página 26 do nosso livro-texto, eu tirei exatamente essa imagem de lá, e diz o seguinte: é a definição que trata do sistema de numeração posicional de base beta. Então, seja beta maior ou igual que 2, então a gente trata de bases sempre maiores ou iguais que 2, e sempre números naturais. Então, não dá para considerar a base 3 meios. Então, a base não dá para ser 5 terços. A base é sempre um número natural fixado e maior ou igual que 2. Tá? Então, a base binária, a base 2, que é muito útil, por exemplo, em computação. E aí eu trabalho só com os algarismos 0 e 1. Muito bem. Bom, é a primeira base, né? Que a gente pode considerar. A gente diz que o número A, número natural A, ele está expresso no sistema de numeração posicional de base beta, se A é escrito dessa forma, nessa representação, onde eu tenho R0 e Rn, são os únicos números naturais que satisfazem a essa condição aqui. Cada um desses restos é menor do que
o valor da base, e maior ou igual que zero, isso vem do Teorema de Euclides, e o Rn é diferente de zero. Eu não posso considerar na representação do número A numa base beta, o primeiro algarismo que está posicionado mais à esquerda aqui nessa representação não pode ser zero, que aí não contaria, né? Seria o Rn menos 1. Então o Rn é sempre diferente de zero. Bem, e aí cada índice K é chamado uma ordem na representação na representação posicional de A na base beta. Então aqui eu tenho a ordem das unidades, e aí depois eu vou aumentando essas ordens aqui até chegar à última ordem, que é o Rn. Né? No caso da base 10, isso é muito claro para a gente, o algarismo das unidades, o algarismo das dezenas, das centenas, de milhares, e assim vai. Bem, aí eu coloquei uns exemplos. Galera, vocês podem me interromper à vontade aí, tá? Tá todo mundo aí? Não caímos? Tô aqui. Tô aqui, eu tô aqui. Todo mundo acompanhando. Beleza. Eu coloquei esses resultados aí, que é o que garante que essa representação é consistente, que a gente tem essas bases posicionais com beta maiores ou iguais que 2. Então, esses dois resultados, o teorema e a definição, garante isso para a gente. Bem, aí eu coloquei uns exemplos. Se eu pegar o número 3, 2, 1 na base 4, eu sei que isso significa o quê? Isso é 3 vezes 4 ao quadrado, mais 2 vezes 4 elevado a 1, mais 1 vezes 4 elevado a 0. Então, aqui é a ordem, né? A posição do 3, do 2 e 1 define a ordem na representação. Então, aqui a ordem é 0, a ordem aqui é 1 e a ordem aqui é 2. Por isso, a potência aqui é 2, a potência aqui é 1 e a potência é 0. Então, Oi? Alguém chamou? Essa mudança de base só treinando exercício mesmo, né? Porque... Treinando. Não tem para onde, Elenilson. Tem que treinar. Aí eu estou dando os exemplos, aí vocês pegam, e pode treinar, pode escolher qualquer número e fazer a mudança mesmo. Assim, divisões, não tem muito para onde. Divisões sucessivas, né? Fazer as divisões sucessivas, exatamente. Tá. Exatamente. Como é que eu chego nessa representação? Se eu desse para vocês, gente, como é que eu represento o número 57 na base 4? Aí você vai pegar o 57, vai dividir por 4, o resultado disso você vai dividir por 4, do resultado vai dividir por 4, e você vai ver que vai obter os restos. 3, 2, 1. E aí sabe que a representação é essa aqui. Aí tem que treinar, galera, não tem outro jeito, tem que treinar isso daí. É de baixo para cima, é? Oi? O expoente é de baixo? Isso, a ordem aqui é daqui, a ordem aqui 1. Ou seja, o algarismo que aparece na representação desse numeral aqui, o que aparece mais à direita, né, o primeiro, da direita para a esquerda, é o número que vai vir acompanhado da ordem 0 da base. Então, é 1 vezes 4 elevado a 0. Mais, aí agora o algarismo que veio para cá, para a ordem 1. É o 2 que está aqui, é 2 vezes 4 elevado a 1. E o último algarismo da ordem mais elevada, que é o número que está mais à esquerda, é o 3. Então, é 3 vezes 4 elevado ao quadrado. Aqui a ordem dele é a ordem 2, que a potência aqui na base é 2. Aí eu botei outro aqui, ó. Uma coisa importante de vocês estarem ligados é o seguinte. Toda vez que eu represento um número, por exemplo, aqui a base é 4. Quais são os algarismos que eu posso usar para representar qualquer número na base 4? Qualquer número que eu for representar na base 4, eu só posso usar aqui algarismos. De 0 a 3. De 0 a 3. Isso é justamente o conjunto de valores onde está definido o quê? O resto da divisão por 4. Quando eu divido qualquer número por 4, eu só tenho como opção para os restos o 0, o 1, o 2 e o 3. Então, isso é muito importante. Esses R's aqui, eles são os restos na divisão do número pela base que você está considerando. Então, na nossa base, a base que a gente usa, que a gente está acostumado a trabalhar, é a base 10. Então, os algarismos que nós temos disponível para representar qualquer numeral na base 10, quais são? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, qualquer número que a gente imaginar no nosso sistema decimal, ele será representado por esses algarismos de 0 a 9, pelos 10 algarismos de 0 a 9. Então, na base 4, são os 4 algarismos de 0 a 3. Na base 6, a representação de qualquer número é feita através de que algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por esses 6 algarismos. Isso é uma coisa bem importante. Beleza? Gladson.
Oi. No nosso sistema, a gente sabe que tem a unidade, dezena, centena. A gente pega o número e consegue decompor ele nisso. Isso. Essa mudança de base, esse processo a gente pode chamar de decomposição também? Pode, na verdade, a gente tem um nome que a gente dá para isso, que é agrupamento. A gente agrupa. E nesse agrupamento. E nesse agrupamento, esses números que vêm na frente do... Supondo, vamos falar desse 321 aí. Tem um número, depois tem o 4 elevado ao quadrado, depois tem o número 4 elevado a 1, depois tem um número 4 elevado a 0. Esses números, o 3, 2, 1, existe um nome para ele, e o número 4 elevado a outro, existe um nome definido, um rótulo para eles? Não tem rótulo. O que a gente tem, Elenilson, é o seguinte: esse número 3, 2, 1 são os algarismos que eu estou usando para a representação do numeral, que é esse numeral aqui, o 3, 2, 1 na base 4. Essas potências que aparecem aqui, da base, a base aqui é 4, aparece 4 ao quadrado, 4 a 1 e 4 a 0. Elas, na verdade, estão definindo a ordem desses algarismos nessa representação. Então, aqui, 4 ao quadrado significa que esse algarismo que aparece aqui, o 3, ele tem que ordem na representação desse número? Ordem 2. Esse número 2 que aparece aqui, ele é, na verdade, o coeficiente que está multiplicando 4 elevado à potência 1. Significa que a ordem dele na representação é o quê? A ordem 1. E aqui o 1, ele é o coeficiente do 4 elevado a 0. Então, qual é a ordem aqui? Ordem 0. Isso é mais ou menos o que a gente faz naqueles... Normalmente, em exercício de física, quando pega um número muito grande, que fica assim, 2 vezes 10 elevado ao quadrado, 2 vezes... na verdade, esse tipo de... Lá na física, é ordem de grandeza e algarismo significativo, essa coisa. Na verdade, é a notação científica, que é a potência de 10 e tal, é outra coisa. Mas, assim, o princípio aqui é o princípio de agrupamentos. O que a gente faz quando a gente está estudando mudança de base, a gente enxerga isso como agrupamentos que eu vou fazer. Eu vou agrupar de 4 em 4. E aí eu vejo que esse número aqui, eu enxergo ele como sendo o quê? 2 agrupamentos aqui de 4, somados com 3 agrupamentos de 16, e uma unidadezinha. Então, eu vou fazendo esses agrupamentos. Bom, e aí, como é que eu agrupo? Dividindo por 4. Aí eu vou dividindo, ou dividindo pela base, né? Então, quando a gente faz, assim, essas representações em bases betas, eu estou vendo agrupamentos na base, agrupamentos definidos por essa base beta que eu estou querendo representar o numeral, né? Eu poderia pensar da forma inversa, você reescrever observando a ordem inversa, reescrevendo? Daqui para cá, do 57 chegar aqui? Eu comecei para você reescrever esse 321 na base 4, você partiu de uma divisão do 3. Do 3, aí você veio dividindo. Aí você reescreveu ele dessa forma aí. Como você deu lá o do 2020, naquele primeiro exemplo. Na base 20. Isso, na base 20. Então, você fez aquelas divisões sucessivas. E aí, então, a teoria euclidiana, que você, a unidade do resto, você vai fazendo até chegar ao mínimo no resto lá. E você depois... Chegou no 0 no quociente, aí pronto, eu termino e olho para os restos. Termina ali, aí você vem reescrevendo essa ordem. Isso. Para reescrever isso, é essa ordem inversa, né? Que você falou. Que vem isso. Da direita... Isso. Quem é que está falando? Alexandre. Oi, Alexandre, tudo bom? Veja só, são exatamente 2 coisas. Eu estou mostrando para vocês como que eu saio da representação, por exemplo, na base 4 ou na base 6, e eu vejo que número é esse na nossa base decimal. Aí eu cheguei aqui no 57. O que você está colocando aí, observando, e bem observando, é o seguinte: Gladson, se você pedisse, por exemplo, para eu escrever o 57 na nossa base decimal, na base 4, como é que eu faria? Aí é isso que você está falando. Eu pegaria o 57, dividiria por 4 e olhando... E os restos seriam o quê? O resto seria exatamente esse 1, 2 e 3. Exato. É exatamente isso. Aqui, por exemplo, eu peguei na base 6, esse número 20513, ele representa que número no nosso sistema decimal? O 2781.
Aí se eu pedisse para vocês, Então, como é... Oi? não, repeti o número, desculpa. Isso, então. 2.781. Isso, aí se eu pedisse para vocês, pessoal, vamos escrever o 2.781, esse número na nossa base 10, vamos escrever esse número na base 6. Como seria isso? Aí vocês iriam fazer o quê? As divisões sucessivas de 2.781 por 6 iriam obter que restos? 2, 0, 5, 1, 3. Perfeito. É exatamente isso. Então, uma coisa é, dada essa representação, eu chego a partir dela no número, que é o número que a gente entende na nossa base 10. E como que eu pego agora esse número, dado na base 10, e chego na representação em uma outra base? É aquele algoritmo das divisões sucessivas. É exatamente isso. Esse é o ponto que a gente está. Beleza? Beleza. Bom, aí eu peguei alguns exercícios, assim, são até lá do nosso material, do livro texto, né, lá do Vitor, da Cidade e da Letícia. Eu vou botar aqui um pouquinho para vocês pensarem. Um pouquinho, eu botei até aqui 5 minutos para pensar, eu nem sei que horas tem, deixa eu ver aqui. 18h43 já. Vamos lá. Considere o sistema posicional de base 5, cujos algarismos são dados abaixo. 0, 1, 2, 3, 4. E cada algarismo desse, na base 5, a gente atribuiu um símbolo. O 0, por exemplo, é esse quadrado com x, o 1 é só o quadrado, aqui é esse chevron com uma barra em cima, aqui é um nabla e aqui é um laplaciano. Escreva os números 15, 25 e 28 nesse sistema. Então, vamos lá, vou dar uns 5 minutinhos para vocês escreverem aí esses números, usando essa representação aqui, esses algarismos, escrever o 15, o 25 e o 28 com esse sistema aqui, com esses símbolos. Como é que ficaria aí? 5 minutos para vocês fazerem, beleza? Sim ou não? Sim, sim. Vamos tentar aqui. Então, vamos lá. Façam aí. É tranquilinho, aí é bom para poder ver se estão entendendo aí o algoritmo e tal. Eu vou pegar uma água e já volto aqui. E aí, galera, já fizeram? Gente? Oi, eu tô terminando aqui. Ah, beleza. Valeu.
Vamos lá, pessoal. Quem me fala aí como é que é o 15 representado nesse sistema posicional de base 5 aí? Como é que ficou? É o 3 e o 0? Exatamente. É o 3, que é esse triângulo invertido, que é um símbolo que a gente chama de nabla, e o 0, que é esse quadrado com um X aqui. E aí, sim, né? Porque se eu estou trabalhando no sistema de base posicional 5, eu tenho 3 com a ordem 1, então vai ser 3 vezes 5 elevado a 1, mais 0 vezes 5 elevado a 0. 3 vezes 5 elevado a 1 é 15. Beleza. E o 25, como é que ficou? É 100? 25100. Perfeito, exatamente. O Maquindê também botou aí no chat. Perfeito. E o 28? Claro, só peguei não. O 25. Oi? Não peguei o O 25? Não? O 25, como é que ficou? 100. Por quê? Vamos passar aqui para o seguinte. Aqui está o 30, que é a representação do 15. Por que que o 15 se representa na base 5 dessa forma? Eu pego 15 e divido por 5, dá 3, resto 0. Aí eu pego 3, divido novamente por 5, dá 0. 5 vezes 0, 0. Qual é o resto? 3. Então, deu 0 aqui, paro meu algoritmo das divisões sucessivas. Olho para os restos. Olho do último para o primeiro. O último resto vai ser o primeiro cara que eu boto aqui para representar o meu número, é o mais à esquerda. E depois eu boto o resto que foi o primeiro. No caso, 0, só foram 2 restos. Esse 3, 0, o 3, o símbolo que a gente está usando é esse triângulo invertido, e o 0 é esse daqui. Essa é a representação na base 5. Entendi. Né? Agora, o 25, por que deu 100? Deu 100 por quê? Quando eu faço as divisões sucessivas, os restos foram 0, 0 e 1. Então, o número vai ser 100, daqui para cá. Beleza aí, Elenilson? Mas esse 1, por que apareceu esse 1? O 25 por 5 não é 5 exato e dá resto 0? Então, isso é legal, porque parece assim, pô, mas 25 é 5 vezes 5 é 25. Então, como é que fica? Mas aí, veja só, quando eu estou representando o número na base 5, quais são os algarismos que eu posso usar para representar esse número? São o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Não posso usar 5 na representação. É verdade. Claro. Isso muda tudo. Porque aí o resto nunca vai dar 5, né? Porque nessa que você colocou, Elenilson, aí teria 5 vezes 5, mas aí o algarismo que eu estaria usando na representação é o 5. 5 não está na base 5. Só vai até 4. Também é divisível por 5, né? Isso, e é exatamente por isso, porque aí 5 por 5 dá 1. Né? E daí então, esse 100. Isso. Então, a ordem dele aqui, olha só, a ordem dele é justamente essa ordem quadrática. Essa ordem 2 aí. Porque 1 vai ficar como essa representação? Quando eu volto, eu cheguei na representação aqui na base 5, eu volto para a representação decimal, o 25. É 1 vezes 5 ao quadrado. Olha aí o tal do 5 ao quadrado agora. Mas o 5 ali, na base, tem ordem 2. 1 vezes 5 ao quadrado é 25. Mais 0 vezes 5 elevado a 1, mais 0 vezes 5 elevado a 0. Então, a ordem 0 e a ordem 1 são 0. Aí eu tenho só o algarismo 1 na ordem quadrática. Então, é 1 vezes 5 ao quadrado. Então, tem a maneira correta, Elenilson, de pensar é o seguinte: o 25 é 5 vezes 5, é 5 ao quadrado. E ele é 1 vezes 5 ao quadrado. Mas se ele é 5 ao quadrado, então esse 1 que está multiplicando 5 ao quadrado, ele é um cara de que ordem? De ordem 2. Então ele aparece aqui nessa posição. E aí as outras posições, como não tem mais ninguém, eu tenho que botar quem? 0 e 0. Então, assim, demora até você girar essa chavinha para você começar a pensar dessa forma. Eu estou olhando a divisão ali, está ali. 25 dividindo por 5, 5. 5 vezes 5. Isso, resto 0. Aí, para mim, acabaria. Não, você só acaba, Elenilson, quando der 0 aqui, ó, nesse resultado aqui. Quando der 0 aqui. Aí que você para o algoritmo, ó. Aqui que tem que dar 0. Não é o resto 0. Você só termina quando der resto aqui. Ah, tá. Porque divisão sucessiva, 2 restos, né?
Isso, aí você vai pegou o 5, dividiu por 5, deu 1, resto 0, mas deu 1 aqui, ó. Uhum. Então eu vou pegar esse 1, vou dividir por 5, agora deu 0. Se eu pego 1 e divido por 5, dá 0, resto 1. Parei o meu algoritmo porque deu 0 aqui. Eu não vou mais dividir 0 por 5, porque já deu 0. Não tem mais o que dividir por 5. Entendeu? Entendi. Realmente é prática, eu não fiz nenhum ainda. Não, mas é prática, isso aí é com a prática. E depois que você pega o jeito, vai embora. Beleza, então o outro é o 28. Então 28 dividido por 5. Bom, a primeira divisão deu resto 3, e deu 5, aí o 5 eu divido por 5 dá 1, resto 0. 1 eu divido por 5, aí deu 0, vou parar aqui, e deu resto 1. Então o 28 é 103 na base 5. E os símbolos são esses aqui. Você não consegue dividir 1 por 5, né? Qual? Dá 0 o resto? Isso, dá 0, exatamente. Porque se eu tenho uma coisa para dividir para 5, aí não adianta. Vai dar nada, vai dar 0, e eu fico com essa uma coisa, eu fico com esse resto aí. Então, sempre que o número aqui for menor do que o número da base, aqui vai dar 0. E aí eu acabo. Galera, e aí? Beleza? O pessoal entendeu aí? Alguma dúvida com relação a isso? Tudo beleza. Beleza? Então, vamos em frente. Então, avançando um pouquinho aí, a gente vai discutir agora um pouquinho dessa ideia da propriedade do número versus a propriedade da sua representação. Então, eu escrevi o seguinte aí, olha só. O mesmo número pode ser representado de diferentes formas, ou seja, por diferentes numerais. No entanto, ao mudarmos a representação, o número em si não é alterado. Eu posso pegar o número 10, então 10. Na nossa base, ele se escreve assim, é o 10, 1, 0. Se eu representar o número 10 na base 2, vai ser 1, 0, 1, 0. Se eu representar o número 10 na base 9, vai ser 1, 1. Então, eu posso pegar o 10 e posso representar em 50 mil bases diferentes. Mas é o número 10. E o número 10, por exemplo, se a gente tem uma propriedade que é a propriedade do número, o fato dele ser par ou ele ser ímpar. O número 10, ele é o número o quê? Par. Eu vou escrever o número 10 agora numa base 7. Ele vai deixar de ser par, o número 10? Sim ou não? Não. Não vai deixar. Independente da base que eu estiver representando, o número 10 é um número par. Ser par tem a ver com o fato do número ser divisível por quanto? Por 2. Ou seja, do número ser um múltiplo de 2. O que eu botei aqui é justamente isso. Ó. Aqui embaixo eu botei. Ó. Definição. Um número natural A é par se ele é múltiplo de 2. Ser múltiplo de 2 significa o quê? Existe, esse é ao contrário, em matemática é o existe. Existe um Q, número natural, tal que A é igual a 2 vezes Q. Então, isso aqui me diz que o A é múltiplo de 2, ou, de maneira equivalente, me diz que o 2 divide o número A, divide no sentido de que a divisão é exata, de que não tem resto. A dividido por 2 é um Q número natural. Tá? Muito bem, onde que eu quero chegar com isso daí? Quero chegar no seguinte, tem um teorema, esse teorema aqui diz o seguinte, eu posso agora caracterizar o fato de um número ser par olhando a representação dele em uma determinada base. A gente faz muito isso na nossa base decimal. Por exemplo, a gente tem um teorema que vale na nossa base, na nossa representação decimal, que é esse teorema que eu estou destacando aqui. Ele diz o seguinte, um número natural é par se e somente se o algarismo das unidades em sua representação decimal é 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, a gente sabe, aprende lá na escola, na educação básica, que o número é par se o algarismo das unidades, ou seja, se o número termina em um número par, em 0, 2, 4, 6 ou 8. Não é isso? Esse é o teste para decidir se o número é par ou ímpar que a gente conhece. A gente olha lá para o algarismo das unidades e vê se ele é um número par. Se é par, o número é par. Se não é par, o número é ímpar. E esse resultado, esse teorema, a gente enuncia assim, ó. Se e somente se. O que significa esse se e somente se? Em matemática é muito comum os teoremas serem enunciados com esse se e somente se. Quem me explica aí o que isso significa? É a ida e a volta, né?
A ida e a volta, exatamente. Eu enxergo esse resultado como sendo duas afirmações equivalentes. Dizer que A é um número natural par significa dizer que o algarismo das unidades na representação decimal desse número A, ele é 0, 2, 4, 6 ou 8. Mas eu também sei o seguinte, que se o algarismo das unidades na representação decimal de um número A é 0, 2, 4, 6 ou 8, então o número A é um número par. Então, esse teorema vale nas duas direções, na ida e volta. Se A é um número par natural, então eu sei que o algarismo das unidades na representação decimal é um número par. Alternativamente, se o algarismo das unidades na representação decimal do número A é um número par, então o número A é um número par. Tá? Beleza? Beleza. Então, como é que a gente demonstra? A demonstração desse teorema é bacana porque ela joga luz em um monte de coisas interessantes que a gente está discutindo e ilustra muito bem o poder dessa representação. Como que a gente olha para essa expressão e a partir do olhar nessa representação do somatório, a gente consegue extrair importantes informações. Então, vamos lá. A prova desse teorema é feita da seguinte maneira. Imagina aqui que você tem o número A representado no nosso sistema decimal dessa maneira, AN até A0. Então, o A0 é o algarismo das unidades, o A1 das dezenas, o A2 das centenas, e assim vai até o algarismo da mais alta ordem, que é o AN no caso. Eu sei que esse número A se representa dessa maneira, o somatório. A gente já viu um teorema, uma definição lá em cima, que diz como que é a representação numa base beta qualquer. Se o beta é 10, porque aqui a base considerada é 10, a representação assume essa forma. Somatório de K variando de 0 até N, de AK vezes 10 elevado a K. O que é isso? Como que eu escrevo isso explicitamente? Cada uma das parcelas. Isso vai facilitar a nossa análise, principalmente no início, quando a gente não tem muita segurança em lidar com esse somatório. Isso aqui significa o seguinte, se eu explicitar cada uma das parcelas que tem nessa soma aí, eu vou ver que para K igual a 0 eu tenho A0, para K igual a 1 eu tenho A1 vezes 10 elevado a 1, e assim eu vou somando as parcelas até a parcela da mais alta ordem, que é correspondente ao N, que é o AN vezes 10 elevado a N. Eu observo o seguinte, 10 não é um número par? 10 é par, certo? Se eu pego 10 é par porque 10 é múltiplo de 2. 10 é igual a 2 vezes 5. Então, não importa a potência que eu esteja elevando esse 10, 10 elevado a qualquer coisa vai ser par. Porque se 10 é par, se eu elevar esse número a qualquer coisa, vai continuar sendo múltiplo de 2. Isso está ok para todo mundo? Sim. Então, essa primeira parcela aqui dessa soma, a n vezes 10 elevado a n, eu já sei que esse cara que aparece aqui, ele é divisível por 2, ou ele é um múltiplo de 2. Então, não importa quem seja o AN. O AN pode ser quem? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Já que ele é a mais alta ordem, não pode ser 0. Não importa quem ele seja, já tem um 10 elevado a n aí, então essa parcela vai ser par. A mesma coisa para essa parcela aqui. Ela é divisível por 2 porque tem um 10 aqui na história. Todas essas parcelas que aparecem aqui, não importa se o número seja 1.589.138.582. Eu sei que cada uma dessas parcelinhas aqui, todas elas vão ser par, porque todas elas têm um 10 embutido na expressão delas. Tá? A única parcela para a qual eu não tenho a garantia de que é um número par, que o número par está envolvido na história, qual é? É o A0. É o algarismo das unidades. Ele aparece sozinho. Ele não aparece com nenhum 10 multiplicado por ele. O 10 que apareceria ali é 10 elevado a 0, que é 1. Então, ele é o cara que está sozinho. Então, quem vai decidir sobre a paridade de um número na representação na base 10 da nosso sistema decimal é o algarismo das unidades. Porque todas as outras parcelas da representação serão sempre divisíveis por 2. Só esse carinha, que é o primeiro, que é o algarismo das unidades, é que eu tenho que olhar se é divisível por 2 ou não. Se ele for divisível por 2, como todas as outras parcelas já são divisíveis por 2, o número A será divisível por 2. Então, quem decide a história é o A0. Então, eu tenho o seguinte, o A, que é o número que eu estou trabalhando, vai ser par se e somente se
o A0, que é o algarismo das unidades na representação decimal deles, for par. Ora, mas se o A0 pertence a esse conjunto de 0 a 9, porque cada um desses A's na representação, na base 10, só pode ser um algarismo de 0 a 9. Ora, para o A0 ser par, significa que ele tem que ser ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Por isso a gente tem esse teorema, que o A é par, se e somente se o algarismo das unidades é um número par. E isso demonstra o nosso teorema. Ô, Gladson, isso se aplica a qualquer beta sendo par? Não! Quem falou foi o Rafael? Aham. Muito bem observado, Rafael. O Rafael perguntou o seguinte, ô Gladson, mas e se a base não for 10? Se a base for uma base beta qualquer, eu faço o mesmo tipo de análise? Vale Não, a mesma coisa? Mas a base sendo par. A base sendo par? Sendo 2, 4, 6 ou 8. Isso, por exemplo, ou qualquer outro número, 12, 20, né, sendo qualquer número par. Como é que fica? Como é que muda? O que vai mudar na representação? Vai aparecer no lugar do 10 aqui um número beta, que é par elevado a k. E aí, o que vocês acham? Vale a mesma análise que a gente fez aqui? Mas não muda nada. O que vale é o da unidade, né? Então, mas o Rafael está perguntando, mas Gladson, se a base for 2, se a base for 6, se for 8, se for uma base beta, onde beta é par, essa análise que você fez aqui continua valendo? Aí a representação dessa base beta vai ficar somatório de AK, beta, que é a base elevada a K, não é isso? Sim ou não? Sim. Tamo junto? Isso, então vai ficar AN beta elevado a N, AN menos 1 beta elevado a N menos 1, mais mais A1 vezes beta, mais A0. Beleza? Então, no lugar do 10 entrou essa base beta. Aqui o Rafael está colocando a hipótese que essa base beta vai ser um número par. Pode ser 2, pode ser 6, pode ser 8, pode ser 12. É um número par. Ora, se é um número par, vale essa mesma ideia, porque a potência de par vai continuar sendo par, concorda? Elas todas vão ser pares. A análise é a mesma, Rafael. Tá. Quem mas vai decidir? No caso, se for uma base ímpar, que aí muda tudo. Aí já é outra história. Mas o que eu quero que vocês percebam é justamente essa maneira de analisar que é o X da questão. Essa maneira de abrir esse somatório e olhar para essa representação, entender o que está acontecendo em cada parcela, é isso que é o importante. Se você entende que você tem que olhar para aí você vê o que você está querendo analisar, olha para aí e você conclui. Que é o que a gente vai avançar um pouquinho mais aí. Que horas tem? 19h05, tá ótimo. O negócio rende com essa coisa já toda escrita. Né? Então vamos avançar mais um pouco aí. Olha só. Beleza? Rafael, entendeu aí? Entendi sim, Gladson. Valeu. Então vamos lá. Vejam que esse teorema vale para representação decimal. Esse teorema que a gente acabou de demonstrar quer dizer o número é par se e somente se o algarismo das unidades é par. Ele não vale, por exemplo, na base 9, a base ímpar agora. Esse resultado, não. Repare que essa história toda começou com o seguinte. Ora, tem propriedades do número. O número 10, por exemplo, é um número par independente da representação dele. Qualquer número o número 98 é par independente da representação. Quando eu olho para a representação decimal, eu sei um critério para decidir, olhando para a representação, se um número é par ou ímpar. Eu preciso olhar só para o algarismo das unidades. Mas em outras representações, em outras bases, diferentes da base 10, por exemplo, na base 9, esse teorema não vale, ele não é verdadeiro. Repare o seguinte, peguei aqui como exemplo, 37 na base 9 e 47 na base 9. Quem é o número 37 na base 9? Aí você podia fazer assim, vamos usar o mesmo teorema. 37 na base 9, não sei quem é o número 37, esquece isso aqui por enquanto. Eu vou olhar só para a representação na base 9 aqui, 3 e 7. Aí imagina que valesse o teorema que a gente acabou de provar na nossa base decimal. Aí você olhar para a representação desse número, 37 termina em... Quem é o algarismo aí que faz o papel das unidades? Que algarismo é? No 37. É o 7? É o 7. É o 7. 7 é ímpar. Aí você diz, é ímpar, então esse número é ímpar. Errado. Nessa representação, na base 9, o 37, ele é que número? Ele é 3 vezes 9 mais 7.
vezes 9 elevado a 0. Então, ele é 34. 34 a gente sabe que é par. Aí, ó, o 47 na base 9, ele é o 43, que é ímpar. Ih, rapaz, então, o cara terminou em 7 aí e não adianta, pode ser ímpar ou par. Ou seja, esse teorema que a gente acabou de enunciar na nossa base decimal é que é verdadeira. Ou seja, a hipótese da base ser decimal ali, ela é importantíssima, ela não pode ser retirada. Tirou aquilo, mudou, não vale mais. A base 9 não vale esse resultado. Aí a pergunta que surge agora, naturalmente a partir disso, é como decidir, a partir da representação na base 9, se um número é ou não par? Eu não posso fazer a conta aqui, olhar para o número e aí eu já sei se ele é par ou ímpar. Eu quero olhar para a representação dele na base e dizer, a partir dos algarismos da representação, se o cara é um número par ou um número ímpar. Ou seja, eu estou em busca de um teorema similar ao anterior, só que para a base 9. Isso está claro para todo mundo? Tá claro. Então, vamos lá. A ideia é exatamente a mesma que a gente viu na demonstração desse teorema. Então, olha só, prestem atenção. Vamos começar com um caso bem simples, para a gente entender o problema. Eu tenho lá um número A, que eu sei que a representação desse número A na base 9, ela é A1 vezes 9 mais A0. Que é A1, A0 na base 9, né? Então, eu sei o seguinte, olha só. Quando que esse cara aqui vai ser par? Quando que esse número, que é um certo número A1 vezes 9 mais um certo número A0, quando que essa quantidade aqui vai ser divisível por 2 e quando que ela não será divisível por 2? Essa que é a coisa que a gente tem que responder. Ora, esse cara aqui, A1 e A0, eles podem ser que números? Se eu estou na base 9, esses carinhas aqui, o A0 e o A1, eles podem assumir que valores? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é isso? Esses 9 valores, de 0 a 8. Ora, eu tenho um 9 multiplicando esse número A1 mais um outro número A0. Para essa soma aqui ser um número par, porque essa soma aqui é o meu número A. E esse cara aqui, eu estou querendo decidir se ele é par ou ímpar. Então, a ideia é quando que isso aqui é um par ou quando que isso aqui é um número ímpar. Ora, para ser par, ambos, A0 e A1, terão que ser pares, terão que ser divisíveis por 2, porque se esse cara for múltiplo de 2 e esse cara for múltiplo de 2, a soma vai ser múltiplo de 2. Então, o A vai ser múltiplo de 2, vai ser par. E também, se eles forem ímpares, se esse cara for um número ímpar e esse cara for um número ímpar, a soma vai me dar um número par. Por quê? Porque 9 vezes um número ímpar continua sendo um número ímpar. Como é que é um número ímpar? É 2 vezes um número natural mais 1. Mais um número ímpar, que é 2 vezes algum outro número natural mais 1. Esse mais 1 que sobra aqui, com esse mais 1 que sobra aqui, junta e dá um 2. Então, a soma vai ser múltipla de 2. Então, se ambos forem pares ou ambos forem ímpares, eu sei que esse número A vai ser par. Ah, então beleza. Entrou na história não só o A0, entrou o A1 também agora. Mas, de um modo geral, se eu tiver uma representação agora completa na base 9, como que eu faço essa análise? Eu faço da seguinte forma. O A, ele é representado por esse somatório, onde a minha base beta aqui, ela vale 9. Então, é beta elevado a k vezes AK, aquela representação que a gente viu lá no teorema. Muito bem. 9 é ímpar. Então, beleza, eu estou querendo analisar a paridade e eu sei que a minha base é uma base ímpar. E todas as potências, porque aqui na representação, aqui não é 1 não, tá? É 0. Eu que errei aqui na hora de escrever, é 0 aqui. Então, aqui, isso aqui é 0. Quando eu olho aqui, eu estou querendo decidir se esse número A vai ser par ou vai ser ímpar. Então, a minha base aqui é 9, que é um número ímpar. Eu digo o seguinte, todas essas potências aqui, o que vai acontecer com elas? Quando eu pego 9 elevado a qualquer potência, esse número será o quê? Se o 9 é ímpar, quando eu elevar a qualquer potência, vai continuar sendo um número ímpar. Ó, o 9 é 2 vezes 4
4 mais 1. Ele é da forma 2K mais 1. O 9 ao quadrado é 81. É 2 vezes 40 mais 1. É um outro 2K1 mais 1. O 9 ao cubo é 729. É 2 vezes 364 mais 1. Ou seja, de um modo geral, essa coisa pode ser generalizada. 9 elevado a uma potência K é 2 vezes um certo número natural somado com uma unidade. Ah, mas isso adianta a nossa vida? Adianta muito. É disso daqui, desse tipo de representação, que depende a nossa análise. Por quê? Ora, se vocês olharem para cá, para essa representação do número qualquer A na base 9, se eu entendi agora como que é a cara das potências do 9, eu posso substituir essa quantidade aqui por essa representação. Ah, mas por que você está fazendo isso? Eu estou querendo analisar a paridade. Então, eu estou vendo se essas potências da minha base, se elas são pares ou ímpares. Elas se comportam, elas são números ímpares. Então, isso significa, se eu substituir o 9 elevado a K por 2 vezes um certo número natural mais 1, foi isso que eu fiz aqui, e repito o meu AK, que é o cara que aparece na representação, que são os coeficientes. Eu vou fazer aqui essa soma, propriedade distributiva. AK vezes 2QK vai dar essa parcela aqui. Mais 1 vezes AK. 1 vezes AK é o AK. Então, esse meu somatório ficou somatório de 2QK AK mais AK. Bom, essa soma eu posso abrir. É só uma maneira de denotar. Tá? Em vez de deixar um somatório único aqui, eu posso escrever que é a soma disso daqui mais a soma disso daqui. Só para explicitar. Por que eu quis separar? Eu quis separar pelo seguinte, aqui ficou um 2, olha só. Esse cara aqui, cada parcela dessa é múltiplo de 2. Se cada parcela dessa é múltipla de 2, significa que cada parcela é um número par. Se cada parcela da soma é um número par, tudo isso aqui é um número par. Toda essa quantidade é um múltiplo de 2. Uma coisa que eu fiz aqui foi botar o 2 em evidência. Por quê? Ora, imagina que eu tenho uma soma com várias parcelas e cada uma dessas parcelas tem um 2 na frente. Então, eu posso pegar e fazer o quê? Colocar esse 2 que aparece em cada uma das parcelas em evidência. Foi justamente o que eu fiz aqui. Coloquei em evidência e explicitei esse 2 aqui. Eu fiz isso só para chamar a atenção que essa quantidade toda aqui é o número somatório até n de AK. Ora, quem é esse cara? É o A0 mais o A1 mais o A2 até o meu AN. Ora, então, essa quantidade aqui é que vai definir se o meu número A na base 9 será ou não um número par. Porque essa parcela aqui eu já sei que é múltiplo de 2. Isso aqui vai ser, já é par. Então, quem define é isso daqui. Então, qual é o critério que eu descobri aqui? Eu tenho o seguinte, o número A vai ser par se somente se o somatório dos algarismos dele for um número par. Ou seja, o meu número A, que se representa no meu base 9 dessa maneira, vai ser um múltiplo de 2, ou seja, vai ser um número par, se somente se a soma dos seus algarismos for múltiplo de 2. Então, na representação da base 9 posicional, eu sei que o número vai ser um número par, se somente se o somatório dos algarismos for um múltiplo de 2, ou seja, for um número par. Então, é bem diferente da nossa base decimal, em que eu só olho para o algarismo das unidades. Aqui eu olho para a soma dos algarismos. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para hoje, pensado aqui para esse nosso encontro síncrono. Eu imagino que isso aqui, essas ideias que a gente conversou aqui hoje, elas são essenciais para que vocês possam fazer a tarefa 2, que é aquela listinha, que vários exercícios passam por enxergar essa representação e as características da representação nas diferentes bases. Então aí, galera? Sim, eu queria só perguntar uma coisa. Isso está diretamente relacionado com base 3, né? Porque 9 é 3 vezes 9. Exatamente. Diretamente relacionado. Diretamente com o critério de visibilidade de 3, por exemplo. Entendi. A nossa base 10 mesmo, a ideia é a mesma para provar. Entendi. Tá bom, professor. Deixa eu
Deixa eu tirar isso aqui, voltar e parar de interromper o compartilhamento. Esse material que você botou aí, você vai botar no grupo, né? Vou. Então, aí agora a gente vai parar, né? O que eu tinha pensado para o encontro de hoje é isso. O vídeo, eu vou botar esse vídeo com esse encontro de hoje lá no Google Classroom. Daqui a pouco eu tenho que esperar a gravação, eu baixo e boto no YouTube, porque senão o arquivo fica muito grande para vocês verem, vai ter que gastar um monte de dados e tal, então eu prefiro botar no YouTube que fica mais leve de vocês assistirem. Aí demora um pouco, talvez até 10 horas da noite. Oi? Qual o canal? Não, eu boto na sala do Google Classroom, é o meu canal do YouTube, mas eu boto o link lá na sala do Classroom, eu boto o vídeo lá, na semana, hoje é semana 4. Aí vai estar o videozinho lá. Eu acho que ficou muito bom essa parte escrita, eu acho que ficou bem claro. Ficou mesmo bastante. Então, eu vou, além de botar o vídeo, eu vou disponibilizar esse PDF que eu usei aqui para a gente fazer essa conversa. Eu estou me referindo até você da aula mesmo com isso, eu acho que ficou bom, pelo menos para mim ficou bem claro. Então, aí depois, aí me dá um feedback aí, se vocês acharam legal, ou se de repente era melhor eu escrevendo e falando. Escrevendo acaba demorando mais. Mas aí não sei se também ficar olhando para esse negócio assim o tempo todo, isso fica muito maçante, muito chato, né? Não, professor, foi ótimo. Pelo menos para mim. Foi ótimo. Beleza. Muito conteúdo. Achei muito conteúdo pesado para mim. Mas... não, acho que foi mais assim, muito abstrato. Então tem que. O legal de estar gravado é que aí vocês podem assistir um pedaço, relembrar e tal. E qualquer dúvida, posta lá no Google Sala de Aula. Que aí, assim, eu sempre recebo a notificação e procuro responder rápido. Eu posso postar dúvidas sobre essa lista de exercícios? Pode postar sim. Tá, porque eu ainda tenho algumas dúvidas. Não, eu imagino. Tá lá, então. Galera, assim, a lista, claro, vale uma nota, que é essa coisa que agora a avaliação é constante, assim, é a participação, é o acompanhamento mesmo semana a semana. Mas não fica preocupado, assim, de, eu vou entregar a lista e tem umas coisas que eu não sei fazer e tá errado. O bacana é tentar tirar as dúvidas e tentar fazer. Não se liga se aí você vai ficar com 9, se ficou com 8. Assim, o importante é você estar correndo atrás para tentar entender as coisas. E aí você bota lá, Gladson, tentei esse aqui, cara, não consegui fazer, fiquei com a dúvida. E aí entregou, beleza. Isso não esquenta a cabeça com isso, não. Assim, o importante é estar envolvido com a coisa e tentando fazer e dar conta das atividades, mas não se preocupe, só vou entregar se tiver tudo certinho, esquece isso. O negócio é aprender essas técnicas e essas ideias, entendeu? Então, assim, pode postar dúvida e tal, pergunta, então, assim, sobre a tarefa, e não tem problema nenhum, não, Rafael. Rafael e todo mundo. Tá bom. Beleza? Tá bom. É que eu tô tendo dificuldade para, entender real o que eu tenho que fazer nas questões que são mais abstratas, sabe? Que não são muito... Sim, mas é normal, assim, é normal mesmo, né? Essa linguagem mais abstrata, por isso que hoje eu trouxe mais para essa linguagem abstrata, porque ela vai ser importante para esse tratamento das questões lá nessa tarefa. Mas aí pergunta que a gente, se precisar, até pode marcar um encontro para poder, desses aí no Google Meet, para poder tirar dúvida, não tem erro. Beleza? Beleza, mestre. Beleza. Vou postar lá assim. Valeu. Sim, tô ouvindo. Tô te ouvindo. Opa, Gladson. Caramba, sumiu. Galera, eu caí. Então, caiu aí, voltou? Gladson, tá vendo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, professor? Tô te ouvindo. Então, eu tô te ouvindo. Tudo bem, mestre? Então, tranquilo, a aula foi tranquila. Lembra que eu te falei do que eu utilizo? Vou botar aqui minha câmera. Deixa eu tá me vendo, né? a gravação. Deixa eu só interromper aqui a gravação.